Oi, minha gente, uma alegria voltar aí a apresentar o Furando a Bolha, esse programa que muito me deixa feliz, porque além, né, de estar aqui trabalhando, eu estou também aprendendo. Porque, Robério, eu quero te dizer que você faz falta, viu? A sua licença foi uma licença merecida, você precisava cuidar da saúde, a gente aí ficou muito feliz de saber que você está voltando com força total, mas você faz falta, porque eu adoro quando você comenta esses fatos, né? Alguns bons, outros ruins, mas fatos que estão aí promovendo bastante atenção no mundo, no nosso Brasil, no nosso estado e na nossa cidade natal. Me conta aí, tá voltando com muita alegria, muita disposição para a gente trabalhar bastante? Olha, Glaucia, eu precisei dar uma parada aqui. Primeiro, uma alegria revê-la, rever o Rodrigo, que está aí no controle do programa, né? Foi uma alegria rever vocês aqui, rever todo mundo que está vendo o nosso programa. Esperamos aí que nosso programa cresça de audiência, como nosso Facebook cresceu, viu, Glaucia? Nosso Facebook aí saiu de 9 mil para 60 mil curtidas, uma coisa linda. Voltando a seu assunto, eu estava um pouco esgotado, então o médico me impôs um descanso forçado para fazer exames, né? Tive que fazer uma série de exames durante esse mês de dezembro, mas eu estou me recuperando devagarzinho, já volto agora em janeiro com força total, tá bom? Vamos para frente, esse vai ser um ano, eu digo, Gácia, que esse vai ser o ano da alegria, esse vai ser o ano da superação, vai ser o ano da alegria, se depender de mim. É muito legal você realmente, Roberto, ver que você está cheio de energia, porque assim, eu achei lindo uma reportagem que eu vi no seu Instagram, né, que o Saulo fez e foi muito especial, você catando as sementes. Então você é uma pessoa que semeia, e isso é raro. Então, muita alegria mais uma vez estar aqui com você. Feliz tudo em 2024, muitas alegrias, muita saúde, muita paz, né? E muito amor. E aí, Robério, eu gostaria de começar perguntando, mas antes, lembrando aos nossos seguidores aqui, né, para que eles curtam aí, eles acionem o sininho, mande para outras pessoas, compartilhem, comentem e também continue aqui com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão nos assistindo depois desta gravação. E a pergunta que eu quero fazer, Roberto, não é muito boa, porque afinal de contas a gente sempre começa falando de algo do mundo, né, que está mexendo com a gente. E essa questão das guerras, né, porque por trás dessa guerra tem muita necessidade de venda, né, desse armamento, que é algo que a gente combate tanto. Mas a gente sabe aí que tem essa guerra, inclusive o nosso Rodrigo, né, que está aí na produção, nos bastidores, ele fez uma pauta muito linda e eu vou fazer até questão de ler, que a pauta diz o seguinte, ó: sabemos que as guerras sempre existiram, mas agora salta aos olhos a guerra entre a Ucrânia, né, infelizmente, a Ucrânia e a Rússia, o ataque aí, essa guerra que o Israel diz que foi atacada, a Palestina está sendo atacada cada vez mais contra o povo palestino, né, na faixa de Gaza, e que agora começa a haver intervenções também no Iêmen, no Irã, e ataques a Beirute. E também, outro ponto bem interessante aqui, que eu nem tinha atinado, é essa questão da capital do Líbano, que pode se espalhar, né, por todo o Oriente Médio, e há também outras guerras que são menos faladas, porque envolvem menos dinheiro, que é Burkina, né, a Somália, o Sudão, a África, que sempre tem alguma guerra acontecendo naquele país maravilhoso, mas que por não ter o poderio econômico que os outros têm, acaba esquecido. Roberto, quais são as suas observações em relação a esse pipoco de guerras no mundo? Nossa, eu escrevi um livro há algum tempo, com vários autores, que o título do livro que eu dei foi Século XXI, O Mundo em Convulsão. Né? O Mundo em Convulsão. Eu quero até mostrar para vocês aqui, esse foi um livro, né? O Século XXI, O Mundo em Convulsão, um livro que eu organizei. Essa foto é a foto lá daquela praça no Chile, né? E a gente tratava exatamente nesse livro, vários artigos de vários autores, com uma previsão de que o mundo no século XXI não seria um mundo de paz, lamentavelmente. Nós vivemos ainda, Glácio, uma época de confusão, de guerras, uma época imperialista, né? A gente acabou de virar o ano e a gente esperava que o ano, a gente sempre deseja paz, deseja felicidade, né? Deseja um ano novo de paz,
Mas não é um ano de paz que a gente está vivendo, né? Em pleno ano novo, Israel estava bombardeando a faixa de Gaza. A guerra na Ucrânia, né, a Rússia contra a Ucrânia, continua. Hoje, houve, digamos, uma explosão no Irã, né, na embaixada do Irã, e o Irã está responsabilizando Israel por esse bombardeio lá no Irã, né? E o Irã fez, junto com um braço do Hamas, fez um ataque a Israel. Então, o conflito ali pode crescer. Lamentável, né? O que ocorre? Nós vivemos, Glaucio, uma época de convulsão e uma época imperialista. O conflito na Ucrânia foi criado porque os Estados Unidos queria expandir a sua influência para a antiga área de influência soviética, que era a Ucrânia, inclusive com a possibilidade de instalar mísseis nucleares ali a poucos minutos de Moscou. Evidentemente que a Rússia não aceitou. E aquilo levou uma guerra defensiva da Rússia. Eu não apoio Putin, de forma alguma, mas eu entendo as razões da Rússia para deflagrar a guerra contra a Ucrânia, que era uma guerra de caráter defensivo contra a instalação de mísseis nucleares ali norte-americanos, bem no quintal, a 5 minutos de Moscou. É uma coisa deslavada, né? Por outro lado, o que existe também é a tentativa ainda de países como os Estados Unidos e outros países imperialistas do controle das fontes de energia do mundo, como o petróleo. Nós lutamos aí para que cada vez mais hajam carros, energias renováveis, mas ainda, né, o que ocorre é que a frota mundial de automóveis e as máquinas são movidas centralmente por petróleo. E aquela região do Oriente Médio, e mesmo ali na Rússia tal, são fontes de petróleo. Então, os Estados Unidos não quer tirar o pé dali do Oriente Médio, porque aquilo ali é uma das principais fontes do seu fornecimento de petróleo. E o Israel é um Estado títere, é um Estado mantido ali pela força e pelo armamento norte-americano. O que é um Estado títere? É um Estado representante dos Estados Unidos ali dentro do Oriente Médio, né? E que está fazendo uma carnificina, né? Eu não apoio tampouco o que o Hamas fez. O Hamas fez o ataque que o Hamas fez, que matou 1.000 e poucas pessoas, mas isso não justifica de forma alguma, a reação desproporcional de Israel de destruir quase toda a faixa de Gaza, de atirar, matar quase 10 mil crianças, 20 mil pessoas mortas até agora, dos quais quase 10 mil crianças, né? Corte de água, de luz, de fornecimento de remédios, de fornecimento de alimentos, um verdadeiro campo de concentração, como Hitler fez com os judeus na Segunda Guerra Mundial. Então é muito triste ver isso tudo, né? Ver isso tudo. O que fazer, né? Eu acho que o que tem que fazer é o que os povos começam a fazer no mundo inteiro. Eu não vejo saída só ali, né? O que eu vejo com muita alegria é que aí estão existindo muitas manifestações no mundo todo. Israel começa a ficar isolado. E mesmo dentro de Israel, Netanyahu começa a ficar isolado e talvez perca as próximas eleições. Quem está capitaneando, quem está encabeçando toda essa repressão à faixa de Gaza é o Netanyahu, né? Mas a população israelense não está toda a favor. O judaísmo é uma coisa, o sionismo é uma corrente do judaísmo que hoje controla Israel. Mas boa parte dos judeus do mundo, dentro de Israel e fora de Israel, não estão a favor do que Israel está fazendo, né? Com a faixa de Gaza. Se um dia, digamos, se escrever a história das lutas sociais, a história do sofrimento dos povos, essa página da faixa de Gaza dos palestinos terá sido, digamos, uma página de muita vergonha para a humanidade, né? O que está se fazendo com o povo palestino, o que Israel está fazendo com o povo palestino. Então, eu acho que a saída, isso vai gerar mais conflito, está gerando mais conflito, está gerando desgaste dentro de Israel, e a única forma de paralisar esse processo é que hajam mobilizações no mundo todo, contra o que Israel está fazendo. Felizmente, nós estamos vendo muitas manifestações pelo mundo todo, não foram capazes ainda de paralisar, amarrar as mãos de Israel, mas eu acho que essas manifestações externas, junto com a oposição interna em Israel, talvez seja capaz de mudar o rumo das coisas e derrotar Netanyahu. É uma aposta que nós temos que fazer. O que nós temos que fazer é ampliar as manifestações, as mobilizações em todo o mundo. É isso que nós estamos podendo fazer, né?
Pois é, essa é uma questão muito grave, até porque a gente sabe que por trás de tudo isso tem a indústria bélica, né? E os Estados Unidos aí, a indústria, né? O império está em ladeira abaixo, pelo menos a gente vê isso acontecendo, e a indústria bélica ainda é um grande armamento dos Estados Unidos para se manter aí o poder no mundo. E outra preocupação assim gigante, professor Roberto Paulinho, é a nossa vizinha Argentina. O que está acontecendo com a Argentina? Nós temos aqui nossas nuvens negras, né? Há pouco tempo, graças a Deus, a gente voltou a respirar oxigênio. Mas o auto-intitulado libertário Javier Milei, né? Assim, que devotado americano, ele venceu as eleições na Argentina e já na primeira semana do governo anunciou um pacote de cortes que chamou de motosserra. Ele mesmo chamou de motosserra, né? Com mais de 300 itens, onde desmonta o Estado argentino, promove privatizações, fortalece o mercado e joga a população argentina numa situação muito difícil. Olha, Roberto, eu já fui para a Argentina 2 vezes. Eu amo aquele país, eu acho um país lindo, mas eu realmente estou preocupada. Dizem até que muitos nazistas foram para lá, né, fugidos, e eu estou pensando, será que essa potência da Argentina não vai entrar realmente em ladeira abaixo também? Outra coisa que me preocupa muito e que está frisado aqui, né, na nossa pauta do programa, é que de lá para cá, com a entrada de Milei, a Argentina já não estava bem, a gente tem que ressaltar isso, mas a gasolina subiu quase 100%, fraldas, aluguéis, itens básicos com preços disparados. Logo em seguida veio outro pacote com mais de 600 medidas que foi chamado de Lei de Bases e Pontos de Partida para a Liberdade dos Argentinos. Um pacote mais estrutural que complementa a destruição do primeiro. Aí, por outro lado, milhares de pessoas têm saído às ruas, que foi isso que você pontuou, né? Que a nossa esperança é a força do povo, porque realmente a maior arma que a gente tem é o nosso grito, o nosso gogó, para poder dizer tá errado e vamos mudar. Aí a pergunta que eu quero te fazer é: o que está ocorrendo na Argentina? Como chegaram a essa situação? Essas medidas passarão pelo Congresso argentino? Haverá endurecimento às repressões? O povo conseguirá derrotar os ímpetos de Milei? Ou, enfim, qual o futuro do nosso vizinho? Olá, Glácia. Olha, Glácia, sobre o que você comentou, eu queria, do ponto anterior ainda, fazer 2 comentários rápidos antes de passar a pergunta da Argentina, que é primeiro, a questão do petróleo é fundamental. O mundo continua girando em torno ao petróleo e o controle das fontes de petróleo, como você falou, né? Ali está na base desses conflitos no Oriente Médio. Boa parte do petróleo do mundo sai da Rússia e outra grande parte sai do Oriente Médio. E a outra questão também, né, que a gente tem ali é o crescimento da China. A China é o maior país do mundo, cresce o seu poderio econômico, já é a segunda maior economia, a primeira economia industrial do mundo, já é a segunda economia em termos totais, mas em termos industriais já é a primeira economia. Isso altera completamente o panorama mundial. Os Estados Unidos é um país que vive um processo de desindustrialização e decadência industrial. Então, é um país que já é um país decadente, digamos, é o principal país do mundo, a principal economia do mundo, mas é um país decadente. Militarmente ainda é o país mais forte, mas a China cresce economicamente e militarmente. Isso leva a contradições. Por exemplo, a China está entrando em toda a África. Os Estados Unidos sempre abandonou a África, nunca ligou, e a China agora está fazendo parcerias, né, junto com a Rússia, com um monte de países africanos. Então, esse é um outro elemento de estabilidade, de conflito dos Estados Unidos com a China, né? Então, tudo isso é um caldeirão, então, um caldeirão que a gente tem que estudar para ver onde é que vai dar, né? Agora, sobre a Argentina. A Argentina, infelizmente, nós tivemos uma derrota. Eu lamento muito, né, que uma população tão culta, um país tão culto, tenha votado, né, um louco, né, um sujeito louco, de direita, fascista, né? E a democracia na Argentina está em risco, sim, né? A democracia está colocada em risco, porque é um país que tem teve ditadura, sim, mas desde a década de 70 vem vivendo um processo de democratização, e é uma coisa triste, né? Ver que um país de um nível de escolarização e politização maior do que o Brasil, o argentino normalmente é bem politizado, vota no cara pior do que o Bolsonaro. Isso é muito ruim, é um louco. Agora, como é que a gente explica isso? Tem que ter uma explicação. É pelas qualidades do Milei? Não.
não é pelas qualidades do Milei. A população muitas vezes vota por rejeição ao outro lado. A Argentina tinha um governo, entre aspas, democrático liberal, ou de esquerda liberal, digamos assim, né? Não era bem de esquerda, mas não era de direita, mas era um governo democrático liberal, um governo, digamos, progressista, que vinha aplicando há 2 mandatos programa de ajuste igualmente liberais. Então, o que ocorre? As populações se decepcionam com governos que se dizem de esquerda e não cumprem suas promessas. Então, as populações terminam castigando esses governos ditos de progressistas, ou de esquerda liberal, ou de centro-esquerda. Digamos, eu diria que o governo da Argentina anterior era um governo de centro-esquerda, mas que aplicava um programa liberal na economia, que prejudicava igualmente a população e os trabalhadores. Então, o que acontece? A população, para castigar esses governos de centro-esquerda, termina votando no outro, sem perceber, às vezes, que está votando num pior. O Milei é pior do que o governo anterior, mas a população muitas vezes vota pela mudança, para tentar alguma coisa diferente, sem perceber que o Milei é pior, né? E é uma saída muito ruim, porque rapidamente está se mostrando como o Milei é pior. 2 pacotes de quase 1.000 medidas anti-povo, contra o povo. Inflação aí em muitos preços de 100% na gasolina, né? 100% de preço da gasolina, os preços dispararam, o preço dos alimentos, dos aluguéis, disparou o preço de tudo. Ele tá, a política dele é acabar com o serviço público, de fato, acabar com o serviço público, com as categorias de trabalhadores públicos, privatizar tudo que eles puder, que ele puder, as empresas estatais privatizar de novo, romper qualquer aliança com os BRICS, e se alinhar, né, de forma incondicional com os Estados Unidos, né, como os governos de direita quase sempre fazem. Agora, do que vai depender, digamos, se ele vai ser vitorioso ou não? Vai depender da reação do povo argentino. E, felizmente, o que nós vimos foi muito rápido. 10 dias depois da posse do governo, manifestações já de centenas de milhares de pessoas nas ruas de Buenos Aires. Os argentinos têm uma tradição de luta muito grande. É uma coisa muito boa a gente ver essa reação tão cedo, né? Tão cedo na Argentina, ver que a população argentina não vai aceitar uma derrota facilmente, a retirada dos seus direitos sociais tão facilmente, porque os argentinos têm uma tradição de luta, especialmente aquela parcela organizada da sociedade, no sindicato, nas centrais sindicais, nas organizações sociais. Os argentinos são mais organizados, inclusive, que os brasileiros. Então, reagiram muito rápido. O que isso vai dar? Não sei. O desenlace da luta, o resultado, eu não sei se a população vai conseguir, porque é um governo muito novo, né? Em geral, a população costuma apoiar governos em seu início, mas muito cedo já houve manifestações contrárias. E o pacote que ele implementou é um pacote contra o povo. Então, eu, particularmente, não sei se a população acorda em tempo, mas eu espero que a população acorde em muito pouco tempo. Perceba que todas as medidas, quase 1.000 medidas, são medidas contra o povo. E que a população perceba rápido que votou errado. O que vai acontecer? Não está dado. É muito difícil se derrotar um governo e tirar um governo com poucos meses, né? Com poucos meses, não dá nem um mês ainda de governo. Mas não é impossível, né? O que eu acho é que vai ter muita luta, muita greve. Houve as centrais sindicais discutiram convocar uma greve geral, não convocaram. Diversas entidades, sindicatos, exigiram das centrais sindicais convocarem uma greve geral. Elas se negaram a convocar uma greve geral. Mas uma hora vai ter que chamar. Vai ter que chamar a greve geral, vai ter que chamar manifestações no país inteiro, porque a retirada de direitos, o corte de direitos é uma coisa muito grave, é muito profundo. São direitos de décadas da população argentina. Então, há um tabuleiro, há um jogo colocado na mesa que não está resolvido para onde vai. Vai muito da luta. Qual vai ser o resultado? O resultado da luta social, a capacidade da população argentina, daquela parcela mais consciente da população argentina, de reagir, de entender o que está acontecendo e reagir com força e convencer a parcela que votou em Milei a mudar de opinião.
Professor Robério, e tem a questão aí do nosso governo Lula, né? Que a gente aí torceu para que a esquerda voltasse, porque a extrema-direita realmente não atendeu nem, acho que as pessoas que acreditaram, né? Que muita gente se desesperançou. Mas a gente sabe também que tem alguns detalhes aí que precisam ser ajustados para que o governo consiga ampliar a margem, tendo em vista que até hoje a gente vê uma polarização muito grande, de acordo com a última pesquisa, né, e seus institutos com métodos diferentes, mas enfim, a média que saiu é que o governo Lula conseguiu manter os 52% de aprovação. Mas isso não difere muito do que foi o número da votação, porcentagem de votação, né, dele. Então, assim, na sua opinião, o que precisa melhorar? E outra questão, um ponto positivo é que, segundo uma pesquisa apresentada pela Datafolha, né, passou de 59%, que era o índice de satisfação por morar no Brasil, para quase 80%. Quer dizer, tá, as pessoas estão mais felizes, o que é um bom termômetro, mas a gente sabe que há muito a avançar ainda, né? Glaucia, em relação à sua pergunta sobre o governo Lula, o que eu tenho a dizer é o seguinte: se a gente for comparar com o governo Bolsonaro, sem dúvida é melhor, porque não tem como ser pior do que foi o governo Bolsonaro. O desastre, a pandemia, o negacionismo, o deboche, né, com os setores sociais, com a população, as 700 mil mortes. Não tem como ser pior do que aquilo. Então, o governo Lula, pelo menos, Lula não faz uma estripulia, né, um escândalo toda semana no cercadinho, né, e deixa o país maluco. O governo Lula retomou os programas sociais, como Bolsa Família, né? Retomou Minha Casa Minha Vida, que vai estimular, né, a construção civil novamente, ainda que num ritmo mais lento, mas está retomando Minha Casa Minha Vida. Espero que retome num ritmo como dos primeiros governos, né? Não num ritmo muito lento, porque esse investimento Minha Casa Minha Vida, isso é investimento em ferro, em cimento, em telha, em madeira, em tinta, isso gera emprego, estimula toda a economia, a construção civil. Então, isso é uma coisa. E outra coisa também, que o Bolsa Família também estimula o consumo, especialmente nas regiões mais pobres, como o Nordeste, nas pequenas cidades, né? Então, esses dois programas, a retomada desses dois programas, Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida, são uma conquista. O Lula também tem alguns pontos positivos nessa questão LGBTQI, né, da defesa da população LGBTQI. Isso é importante. Agora, desde o ponto de vista econômico, eu particularmente acho muito ruim. Eu estou muito decepcionado, porque a política de austeridade fiscal, ou, digamos, de déficit zero, né, leva a que não haja investimentos. Você não teve praticamente investimentos produtivos esse ano. Ou seja, para estabilizar a economia, primeiro que os juros se mantiveram muito altos. O Lula reclamou, mas não teve uma briga mais dura com a direção do Banco Central. O Haddad bancou a direção do Banco Central e o Banco Central manteve os juros ainda nas alturas. Baixou uns 2 pontos, mas ainda está muito alto. E a economia continua girando, né, em torno da rentabilidade para os rentistas, aos investidores externos e internos, que vivem investindo nos títulos da dívida pública. A lógica da economia brasileira não é produzir, não é uma economia produtiva, é uma economia rentista, uma economia, digamos, de crescimento da renda do capital, né, através da compra de títulos públicos do governo. E não houve um crescimento econômico, nós vamos esperar os números aí, mas que se o Brasil tiver tido um crescimento de 2, 2,5, é melhor do que Bolsonaro, mas ainda é muito pouco, né? Para o que a gente precisava, depois de tantos anos de contenção, você ter entre 2 e 3 de crescimento, que é o que eu espero em 2023, ainda é muito pouco em termos de crescimento para o que nós precisávamos. Então, é necessário romper com essa política de austeridade fiscal, romper com essa política de déficit zero, déficit fiscal zero, investir mais pesadamente no Bolsa, na Minha Casa Minha Vida, retomar o investimento nas universidades. As universidades tiveram um corte aí de 300 milhões, estão com um déficit nesse final de ano, universidades federais, públicas, com 300 milhões de reais. Isso é muito pesado. Nós tivemos uma grande compressão no governo Bolsonaro e agora no governo Lula, que a gente esperava uma mudança. Você sabe, eu sou professor da Universidade Federal aqui em Natal, no Rio Grande do Norte.
ter novamente uma compressão sobre as universidades federais, isso é muito ruim, é péssimo para o UFRN, para o UFRJ, para uma Federal do Rio Grande do Sul, para todas as federais. E você aí está com os caixas vazios, né? Os reitores sequer conseguiram fechar as contas de 2023. Então, isso precisa mudar, essa política econômica precisa mudar. E a outra coisa, né, o novo ensino médio tampouco mudou, né, a política do novo ensino médio, que foi uma política de Bolsonaro. Eu quero me perguntar por que o governo Lula não acabou ainda. Será que o governo Lula concorda com a política do novo ensino médio? Para fazer vista grossa e está avalizando, passando a mão por cima e mantendo a política do novo ensino médio? Isso é muito ruim. Como é que um governo que se diz de esquerda mantém uma política que foi implementada por um governo de direita, que é o novo ensino médio? Que até agora, faz um ano, o governo Lula não mudou o novo ensino médio. Então, um governo, é um ano muito contraditório, que tem pontos positivos, tem, mas também tem pontos que deixam muito a desejar para um governo dito de esquerda, um governo progressista, como essa política econômica, né, de déficit fiscal zero, que aperta a economia, mantém juros altos, aperta as universidades federais, limita o próprio Bolsa Família, porque vai limitar os investimentos, limita o Minha Casa Minha Vida, né? Limita os investimentos do governo como um todo. Isso reduz o ritmo da economia, reduz o ritmo das contratações, reduz o ritmo da geração de emprego. Então, eu estou, digamos assim, feliz muito parcialmente. Eu, particularmente, não me agrada o que eu estou vendo. Eu acho que o governo Lula podia ter tido muito mais ousadia em termos econômicos, em fazer a economia, uma economia deslanchar de forma muito mais arrojada do que fez. Professor Roberto Paulini, agora vamos para o seu mandato. 3 anos de mandato, nós estamos aí indo para o último ano de mandato. Muita gente, eu acho engraçado, muita gente acha que você já foi vereador várias vezes, né? Eu acho que por causa da sua atuação política, que sempre foi muito presente. Então, as pessoas nem acreditam que é o seu primeiro mandato. Até porque nesse primeiro mandato também tem ações no meio ambiente, tem ações na educação. A gente fez, há pouco tempo, uma retrospectiva de tudo e deu uma alegria danada saber o quanto foi produtivo e está sendo, e será, porque vai ter uma reeleição aí, né? Exato, Glácia. Olha, querida, foi muita coisa, Glácia. Nós fizemos muita coisa nesses 3 anos. Não parece, mas eu ganhei muito cabelo branco, viu? Foi muita coisa. Olha, foram mais de 100 visitas às escolas. Eu estive presente em todas as principais greves aqui em Natal, greve de professores municipais e estaduais, greve da saúde municipal e estadual, greve da Polícia Civil, greve dos trabalhadores da UFRN, manifestação dos estudantes da UFRN contra o pagamento do circular. Eu não sei quantas passeatas eu participei nas ruas de Natal, né? Além disso, foram muitas lutas sociais, né? Lutas barriais, lutas para todo lado. E além disso, né, luta dentro da Câmara, luta contra o plano diretor, que foi uma guerra contra o capital imobiliário. Cheguei a ser mandado para a comissão de ética na comissão diretor, portanto, denunciar os interesses do capital imobiliário predominando sobre os interesses da cidade, dentro do plano diretor, né? Você via a mão clara, a mão do capital imobiliário dentro, né, das discussões da Câmara Municipal, da reformulação do plano diretor. Ali foi uma guerra. E a guerra contra Bolsonaro também. Quantas vezes eu tive que, na luta pela vacina, né? No primeiro ano de pandemia, foi uma luta dura contra a direita ali, contra o negacionismo, gente que defendia cloroquina, ivermectina, e eu tive que pegar a palavra para denunciar, para defender a vacina, convocar as pessoas a tomar vacina. Então foi uma luta, não parece, mas são 3 anos, mas foram 3 anos de tantas lutas, de tantos conflitos, de tanta coisa, fora a questão ambiental, né, Glácia? Que nós entregamos aí, eu acredito, produzimos e entregamos esse ano umas 50 mil mudas na cidade, no Rio Grande do Norte e em Natal, além da realização da COP, né, da Conferência Potiguar do Clima, com 700 delegados, Glácia, em abril do ano passado, e depois realizamos 2 as COPs, que são Assembleias Permanentes do Clima, uma em Caicó e outra em Mossoró,
vitoriosíssimas, né? Muito vitoriosas. Então, além das atividades municipais do mandato, nós realizamos atividades estaduais, que foi a COP, uma atividade gigantesca que foi a COP, e vamos realizar agora em abril de novo a segunda COP, a Conferência Potiguar do Clima, a segunda Conferência Potiguar do Clima, que eu acho que vai ser ainda maior. Então, esse mandato é muito vitorioso. Agora, Glácia, vamos ver se a população reconhece, né? A gente tem muita gente aí simpática, elogiando o mandato, mas aí tem muita gente trabalhando contra nós também, né? Para que a gente não tenha uma reeleição. Vamos ser realistas. Muita gente não quer a nossa reeleição. Isso é real. Muita gente quer e vai nos ajudar, eu acho que milhares de pessoas. Eu acho que nós podemos ter uma votação bem maior do que nós tivemos da vez passada, mas tem muita gente trabalhando aí para a gente não se reeleger, né? E nós temos que fazer tudo aí, colocar o bloco na rua, entendeu? Desde cedo, né? Não fazer campanha, que a gente não pode fazer campanha, mas continuar fazendo um mandato muito ativo nesse primeiro semestre agora, né? Para que as pessoas vejam cada vez o que é o mandato socialista, o que é o mandato revolucionário, o que é o mandato de luta, como nós tivemos nesses últimos 3 anos. Robério, e eu sou uma espectadora, né, ativa. Eu vejo que o que você fala é coerente e tenha certeza que eu quero aqui fazer minha declaração. Você é meu vereador. É fundamental que pessoas como você estejam ali dentro para fazer a diferença, né? E aí a gente vê como há um conflito realmente de interesse, porque uma pessoa que é ética, que é coerente, aí é convidada para a comissão de ética justamente porque ele está lutando pelo que é o certo, pelo que é justo. Isso aí é um absurdo, que acompanhar isso de perto me fez ficar ainda com olhos mais abertos, o quanto a gente precisa ter mais Robérios lá dentro. Então, que as pessoas tenham uma consciência melhor. E é isso, meu amigo. Muito obrigada pela sua participação aqui mais uma vez no Furando a Bolha. A gente encerrou hoje falando do mundo, né, da Argentina, do Brasil e agora aqui da nossa cidade natal, que você é um dos líderes aqui dessa cidade, né? Como vereador, você tem um papel muito importante. Muito obrigada, Robério, e vamos que vamos, né? Feliz 2024!